oração. Espero que todos abram seus corações essa noite, que a gente possa ter um momento maravilhoso na presença de Deus. Esse é o principal objetivo, que o Senhor venha trabalhar nas nossas vidas. Esse mês nós estamos completando 1 ano do grupo de oração. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve lado a lado nesse projeto, nessa concretização de um sonho que nasceu há 9 anos atrás e que, graças a Deus, Deus dando as direções, estamos aqui, crescendo, ampliando para a glória do Senhor, né? Nós temos um grupo de oração, para quem não sabe, toda quinta-feira. Nós temos um grupo no WhatsApp onde a gente se reúne nas casas, né? Um dos princípios bíblicos está que o Senhor gosta, o Senhor aprova, o Senhor quer que a gente se reúna nas casas, não só nos templos, né? Que a gente leve a palavra dele para as nossas casas em comunhão. Então, toda quinta-feira nós temos esse grupo que a gente tem no WhatsApp. Nós colocamos os anúncios, os dias que vão ter, os horários, mantém todo mundo informado, um ora pelo outro, todos oram por um ora por todos, e tem sido uma bênção. Então, quem não está no grupo, quem quer fazer parte, fala com o Ronei que está lá atrás, dá o nome para ele, e a gente coloca vocês no grupo e vamos seguir juntos, né? Aqui estão algumas fotos de alguns encontros. Louvado seja Deus pela vida de todos. É lindo, né? Os homens, temos reunião dos homens. Agora o varão da casa que vai falar. Boa noite a todos. Eu sou tímido. Nós, os homens, se reúnem. Tivemos a primeira reunião há 2 semanas atrás. Nós fazemos a reunião de homens todo terceiro domingo, todo terceiro sábado do mês, às 8 horas da manhã, aqui na igreja. Nós compartilhamos um pouco a palavra, conversamos e depois compartilhamos um café. Então, todos os homens que queiram estar participando, a gente vai mantendo. Nesse grupo de oração a gente coloca lá as datas, a gente organiza para fazer aqui, e também vamos começar a colocar no Brasileiros de São João também. Então, todos os homens sintam-se convidados. Vamos ter a segunda agora, né? A segunda reunião agora, foi uma bênção a primeira que nós tivemos, e espero que todos possam estar participando com a gente poder estar compartilhando um pouco do mundo masculino, né? Entre nós, compartilhando histórias, compartilhando o quanto Deus tem trabalhado na nossa vida. Então, sintam-se convidados. Nós vamos atualizando nos links nos grupos de WhatsApp. Tá bom? Que Deus abençoe a nossa noite hoje. De quinta-feira, como a mencionou, temos um grupo de oração. A maioria das vezes é feito na minha casa, mas a gente tem feito nas outras casas também, das pessoas que as pessoas queiram. Então, nesse grupo que a Tata comentou que o Ronei aí pode ajudar vocês depois a ser adicionado lá, a gente coloca as informações aonde vai ser feito, que horas começar, mas basicamente é todas as quintas-feiras, às 6:30 da tarde, esse grupo nosso. Todos são bem-vindos. A gente está esperando ver se aumentar bastante o grupo. Nós vamos passar a fazer uma sala aqui na igreja, ou uma sala maior. Inicialmente vai ser aqui na igreja, se a gente crescer bastante, que eu espero que cresça, né? Mas nesse momento nós estamos fazendo nas casas ainda, tá bom? Deus abençoe a noite de vocês. Gente, obrigada a todos por estarem aqui. Vocês abram o coração de vocês, decidam não sair da mesma forma como chegaram. Decidam entregar, abrir o seu coração para o Senhor fazer aquilo que Ele tem para fazer nessa noite, amém?
Boa noite, irmãos, graça e paz. É um privilégio nós estarmos aqui, parece que passou tão rápido esse mês do nosso encontro aqui. E que privilégio Deus nos dá de adorarmos o nome dEle, adorarmos a Ele na nossa língua. Quando essa igreja abriu a porta para nós e falou assim: vocês podem cultuar aqui nesse espaço, as crianças estão ali, estão sendo ministradas também, e nós aqui podendo falar em português, é um privilégio muito grande, privilégio que Deus nos dá. E quando que vocês imaginavam que vocês estariam em São João cantando e louvando a Deus em português? Os planos de Deus a gente não imagina, a gente não tem noção, sabe, do alcance. E se você veio aqui preocupado, assim como eu também estou, sabe, foi preocupado com tantas coisas, nós estamos no lugar certo. A gente está na casa daquele que cuida da nossa preocupação. Jesus fala assim: olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Se você está sobrecarregado, Ele fala assim: sabe o que eu vou fazer com isso? Eu te aliviarei. E Ele se faz presente. Aproveita esse tempinho e adora o Senhor. Eu queria te convidar para a gente ficar em pé para nós fazermos uma oração. Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, por esse momento glorioso que nós estamos vivendo hoje aqui. Nós te adoramos, Pai, porque o Senhor colocou alguns amigos especiais para caminhar conosco. Muitos deles, Pai amado, alguns anos atrás nós não conhecíamos, mas o Senhor já tinha traçado um plano especial, Pai, para colocar amigos e amigas especiais para nos aproximar do Senhor. As guerras que nós íamos travar aqui em São João, Pai, nós não sabíamos, mas o Senhor já sabia de todas elas, que o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Nada tem faltado na nossa mesa. Nós somos muito gratos a Deus porque o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, esse culto aqui não é um culto para nós nos vangloriarmos, é um culto para nós gloriarmos o Senhor, que é Jesus da nossa vida. Aqui, meu Pai, nós não estamos defendendo placa de religião, nós não estamos pregando uma religião, nós estamos, ó Deus amado, declarando com os nossos lábios que nós estamos na casa do Pai, do nosso Pai, independe da religião, Ele nos ama e nos abraça. Nós te louvamos, ó Jesus Cristo, nós te louvamos, amém. Pode ficar, aí vamos cantar esse cantinho que você já conhece, ó. Esse canto que eu falo assim, ó, vem na mim, Senhor, vem no meu pensar, Jesus. Sobre toda a terra, Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, Tu és o Senhor de tudo que sou, reinar em mim, Senhor. E quando vem aquele pensamento ruim na nossa cabeça, olha o que a gente fala: reina sobre o meu pensamento, Jesus, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, sobre o meu pensar e tudo que eu falo, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim.
vem reinar na minha vida. Sabe como o Senhor vem reinar na minha vida? Vem com o seu poder, Jesus. Eu creio que é só o teu poder que traz luz. Aonde tem uma escuridão, alguma coisa meio confusa, Pai, está um pouco confuso essa situação. Mas o Senhor traz luz, porque o Senhor é a luz que veio nessa terra, para que eu pudesse viver, Jesus. E eu vim para adorar-te. Vamos lá, coralzão, olha. Luz do mundo, vieste à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Fale isso, ó. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer: és meu Deus, és totalmente amável, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor como se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, glorioso Pai, tão maravilhoso para mim. E aquele preço, Pai, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Diga isso. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vem para adorar-te, vem para prostrar-me, vem para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Glória a ti, Jesus, maravilhoso, Pai. E é isso, olha só, a forma que Jesus nos amou e se entregou por nós é tão grande. E o preço que Ele pagou foi muito pesado, foi muito caro. E nós jamais saberemos o preço que Ele pagou. Porque Ele não nos esfrega na cara: olha o que eu fiz por você. Mas Ele fez isso porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Vocês sabem que quando nós somos pais, nós temos os nossos pequenos, o que a gente faz por eles, a gente não joga na cara, a gente faz porque o nosso amor é tão grande. E a palavra de Deus fala assim: pode uma mãe, ele usa o exemplo da mãe, porque uma mãe
muito difícil uma mãe abandonar. Ele fala assim: pode uma mãe abandonar o seu pequeno, mas eu jamais te abandonarei. Você não está sozinho nessa terra. Deus não nos trouxe aqui para São João para a gente ficar sozinho. E é isso que nós vamos cantar. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio, Senhor, com todo o meu ser, tudo que sou, com tudo que sou, e sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. E Ele nos consola, Ele nos abriga. Abrigo, força e refúgio, Senhor, com todo o meu ser, tudo que sou, Pai, com tudo que sou, eu te adorarei, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas. Mais uma vez, incomparáveis são tuas promessas pra mim. As promessas do Senhor para as nossas vidas são muitas promessas do Senhor para as nossas vidas. Nós sabemos de algumas. O adversário da nossa vida conhece também, ele sabe o que nos espera, porque ele sabe que nós vamos para uma grande Sião, e que nós estamos aqui só de passagem, e eu não vejo a hora desse dia chegar. Eu fico emocionado quando eu penso que um dia nós vamos para casa. E esse cântico que nós vamos fazer agora, ele fala assim:
Às vezes você tem procurado tentar beber de água errada. E essa água que você tem tentado buscar, ela não sacia a sede. Mas Jesus, ele fala assim, viu? Se você tomar dessa água que sou eu, você jamais vai ter sede. Porque essa água não é uma água qualquer. Ela é uma água viva. E é isso. Olha só. Cante isso. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Você está com sede? Eu estou com sede. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Cante isso. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Eu não quero buscar em fonte errada. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez eu já ouvi teu falar, tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Sacia a nossa sede, Jesus, essa noite. Junto ao poço estava eu. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. E assim diz o Senhor para você hoje, hein, ó. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais estar em outras fontes. Busque na fonte de Jesus Cristo. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Olha isso, fala, dá-me de beber, Senhor. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dá-me de beber, Senhor. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, porque a minha alma esperou, a fonte da vida
isso. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Oh, quero beber, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Espero em ti, Jesus, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és, porque a minha alma esperou. Fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Glória a ti, Jesus. Esse cântico que nós vamos fazer agora, que antecede a mensagem da palavra de Deus. Deus nos trouxe aqui porque Ele quer falar com a gente. Sabe o pai, quando ele fala com o filho, e vê que às vezes o filho está indo para um caminho errado, e o pai orienta a gente, e ele orienta a gente em amor. E a palavra de Deus fala assim: eu cuido de você com carinho, com amor, porque eu te amo. E olha só, quem que é ele? Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse homem? Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao escutar Tua voz, os nossos corações queiram de amor, queiram de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E o que a gente faz para receber? Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, como um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a
casa. Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E aquela voz, e ao som da Tua, a voz que transforma os nossos corações, queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Nós somos da Tua voz, que voz doce, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. O que a gente faz? Nós arrumamos a casa e perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa como um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa como um lugar de honra, como um lugar de honra. Quem Tu és, como um lugar de honra. Quem Tu és, como um lugar de honra. Quem Tu és, e reconhecemos quem Tu és, e reconhecemos quem Tu és. Aleluia, Jesus. Glória a Ti, Jesus. A voz do Senhor, ela é uma voz que quando ela te chama, não tem como você não reconhecer a voz do Senhor. Sabe aquela voz que a Bíblia fala que ela é como um trovão? E a voz do Senhor nos chama pelo nosso nome. E hoje nós estamos aqui na casa do Pai. Nós vamos orar. Pai, é muito bom, Pai, saber que o Senhor está aqui conosco. É bom sentir a Tua presença. É bom saber, ó Deus amado, como é o Teu abraço. Às vezes nós estamos com solidão, estamos tristes, estamos longe às vezes de casa, temos saudade de pequenas coisas. E o Senhor é um Deus de detalhe, Pai. O Senhor é um Deus de detalhe, tem cuidado de nós, Pai. Ajude-nos, Pai amado, a reconhecer a Tua voz. Ajude-nos a reconhecer a voz daquele que pode nos tirar do ambiente de dor e tristeza. Ajude-nos, Pai, a entender por que o Senhor nos trouxe para o Canadá, Pai. Nós não viemos aqui simplesmente para ganhar dinheiro, Pai. Alguma coisa, algo novo o Senhor tem para fazer na nossa vida aqui nessa terra. Fale conosco, Jesus. Abraça cada filhinho Teu, Pai, que chegou aqui essa noite. Aqueles que estão muito, muito felizes, que eles possam receber o Teu abraço e serem mais felizes ainda. Mas aqueles que entraram aqui com o coração apertado, Pai, com um nó na garganta, eles possam sentir o Teu abraço em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Se Deus quiser, Deus vai abençoar esse computador vai continuar aqui até o
noite, oficialmente. Que bom que vocês estão aqui. Vocês estão felizes? Amém. Eu estou muito feliz com cada um de vocês que está aqui. Obrigada. Obrigada porque vocês tiraram um tempinho para a gente poder adorar o Senhor juntos, para a gente poder levantar a nossa voz junto. E estava muito lindo. Estava muito lindo todo mundo aqui adorando e louvando ao Senhor. Quem não me conhece, meu nome é Meline. Sou esposa do Marcelo, que estava tocando violão aqui. Estou aqui em St. John desde março do ano passado. E hoje eu queria trazer uma palavra bem rápida para vocês. Peraí que não vai dar certo essa Bíblia aqui não. Vou colocar aqui no cantinho por enquanto. Quero convidar vocês para que... muito obrigada, Lélia. Será que esse aqui está mais firme? Não. Quero ler com vocês Hebreus 11. Fala assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Aí, deixa eu ver se está no lugar certo. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia e do mar. Ô Jesus! Espera aí que estamos aqui nos problemas técnicos. Foi? Todos esses ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nos de longe e de longe a saudaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperaram eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Senhor, eu te peço nessa noite, Pai, que Tu estejas neste lugar. Pai, mais uma vez eu te peço, porque eu não me canso de pedir. Vem, Senhor, vem sobre nós. Vem com a Tua mão, com o Teu Espírito, com a Tua misericórdia, Senhor, com a Tua graça. Porque nós somos pecadores, Pai. Porque nós somos pequenos, porque nós somos frágeis, porque nós somos humanos caídos. Mas o Senhor é o Deus soberano sobre todas as coisas. Pai, precisamos de Ti, precisamos tanto, tanto, tanto de Ti, Senhor. Pai, vem sobre nós nos dando força, Senhor. Pai, vem sobre nós quebrantando os nossos corações, Senhor. Porque só por meio da Tua graça podemos alcançar a Ti, podemos ver quem Tu és. Pai, nossos corações são corrompidos pelo pecado, mas o Teu amor nos resgatou. Vem, Senhor, falar conosco. Vem, Senhor, por meio do Teu Espírito, Senhor. Pai, ter liberdade neste lugar. Eu te peço, Senhor, nesta noite. Vem, Pai. Vem, Senhor. Pai, resplandecer o Seu brilho sobre esta casa, sobre cada um, Senhor, que está aqui, sobre cada coração que Tu trouxeste, porque eu sei que Tu escolheste a dedo cada um que está neste lugar. Fala, Senhor, não com as minhas palavras, mas com as Tuas palavras, Senhor. Pai, que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito, Senhor. Que seja o Teu Espírito, Senhor, neste lugar agindo e fazendo conforme o Teu querer, Pai. Então, vocês já viram uns spoilers, mas eu queria contar para vocês que essa foto foi tirada no dia 9 de abril de 2023. Um pouquinho mais de 2 anos atrás. E nessa época
época, eu e Marcela, a gente não tinha a mínima ideia que a gente estaria no Canadá 1 ano depois. Na verdade, a gente tinha um sonho, a gente tinha um projeto, a gente tinha vontade, mas a gente estava ali só meio caminhando, mas a gente tinha também uma promessa. Deus tinha dado pra gente uma promessa que a gente um dia entraria no avião e iria para terras muito longes. Deus tinha dado pra gente uma promessa de que a gente podia confiar nele, que ele estaria com a gente. A gente não sabia como seria, a gente não sabia o que viria pela frente, a gente não sabia quando seria. A gente estava dando ali os nossos passinhos bem humanos e planejando e fazendo contas, porque quando a gente decide vir para o Canadá, eu acho que todo mundo sabe bem, o que a gente mais faz é contas moedinhas, e ver todas as posses, e ver quanto vai custar, e o preço da passagem, e para onde vai, qual cidade, descobre um monte de cidades diferentes. E a gente só estava ali se planejando, e pensando e sonhando, mas a gente tinha confiança que Deus tinha uma promessa pra gente. Lá no dia 9 de abril de 2023 e até um pouco antes, a nossa vida era assim. A gente tinha a nossa casa, que a gente tinha casado fazia 2023, fazia 2 anos, que a gente escolheu cada coisinha, cada detalhe, cada móvel, e montou e organizou tudo bonitinho, e pintou as paredes da cor que a gente queria, e escolheu cada detalhe. A gente tinha o nosso pet, que dava trabalho, mas também alegrava os nossos dias. A gente tinha a nossa família que estava lá perto, os nossos sobrinhos, os almoços de domingo. Eu tinha acabado de começar um trabalho novo que eu amava, que eu estava super feliz, que eu estava realizando ali várias coisas. O Marcelo ele estava só crescendo profissionalmente, e cada dia que passava ele estava sendo desafiado, recebendo bons feedbacks. Mas a gente tinha alguma coisa ali no nosso coração que falava que tinha mais esperando por nós, que Deus tinha coisas maiores esperando por nós. E é engraçado que enquanto eu estava procurando essas fotos para mostrar para vocês, para contar um pouco mais, eu achei também essas fotos. Vocês conhecem esse lugar aqui? Esses lugares aqui? Na mesma época, eu tinha salvado todas essas fotos. Estavam todas elas lá salvas na minha nuvem do Google, porque eu tinha selecionado para ficar passando ali no meu plano de fundo do celular, porque a gente queria vir para o Canadá. A gente não sabia como, mas a gente queria vir para o Canadá. E eu queria contar para vocês que a partir do momento que Deus nos chamou e as coisas foram acontecendo e Deus foi abrindo cada uma das portas, isso é uma história que eu posso contar depois, que esse não é o foco da mensagem, mas toda a nossa vida anterior, as coisas que a gente tinha, as coisas que a gente tinha conquistado, a nossa casa, o nosso trabalho, tudo foi perdendo brilho aos poucos, e a gente começou a pensar no Canadá, porque a nossa vida seria o Canadá. E as coisas foram se tornando realidade, e a gente começou a se organizar para vir, e demorou mais ou menos um pouquinho menos de 1 ano até a gente receber a confirmação que a gente iria vir e se desenrolar e todos os processos acontecerem e liberar vistos para pegar o avião e chegar aqui. E é engraçado que a gente começou a viver sempre pensando no Canadá. Então a gente não comprava mais, não pensava em comprar coisas para casa, porque a gente ia vir para o Canadá. A gente não comprava mais roupas novas, porque a gente logo ia se desfazer daquelas roupas, e a gente ia colocar toda a nossa vida em algumas malas e vir para o Canadá. E a gente não ficava mais fazendo
fazendo planos a longo prazo, porque a gente viria para o Canadá. Vocês tinham esse sentimento também? Isso aconteceu com vocês? Parece que a vida de vocês ficou ali naquele modo de espera. E a gente ficou sempre naquela coisa de, eu estou indo para o Canadá, então isso aqui que eu estou vivendo no Brasil, até eu ir para o Canadá, vai acabar. E eu vou aproveitar a minha família aqui, eu vou ver as minhas coisas, mas eu não vou ficar construindo muitas coisas aqui no Brasil agora, porque tudo que eu vou construir aqui no Brasil, eu não vou levar. Eu não vou comprar uma geladeira nova, porque a minha geladeira vai ficar aqui. E daqui 6 meses, talvez, eu vou estar indo para o Canadá e minha geladeira vai ficar. Foi com vocês assim também? Que bom, então não era só eu que fiquei em modo Canadá 100%. E eu queria falar para vocês que com Abraão foi mais ou menos a mesma coisa. Quando a gente leu aquela passagem ali no começo, a gente viu como foi ali um pouquinho a vida de Abraão. Lá em Gênesis 12 fala, Deus chama Abraão e ele fala assim, sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Abraão, a Bíblia conta a genealogia de Abraão, mas ele era de uma família que morava numa terra lá de Ur dos Caldeus. Muito provavelmente ele era politeísta, ele era de um povo seminômade que ficava ali viajando mais ou menos, ficava um tempo em um lugar, depois ia para o outro. E muito provavelmente, como eu falei, Abraão era politeísta, então ele servia muitos deuses. E um belo dia, ele conheceu um Deus diferente, um Deus real se revelou para ele e chamou ele em alto e bom som. E ele conseguiu escutar esse Deus que ele não conhecia, que ele nunca tinha visto antes. Só veio um ser maior que foi suficiente para que ele abandonasse tudo que ele tinha, sair da terra dele e ir para um outro lugar que ele não sabia onde era, que Deus ainda ia mostrar. Ele recebeu muitas promessas na caminhada dele. Ele recebeu a promessa que ele teria uma descendência gigantesca, que ele nem viu essa descendência porque ele teve, na verdade, os filhos, mas os filhos depois eles foram se multiplicando. Abraão morreu porque ele era humano. E até mesmo essa promessa, o filho da promessa que ele recebeu, que foi Isaac, demorou 25 anos depois do primeiro chamado para que ele pudesse finalmente ver a promessa se cumprir, o nascimento de Isaac. Ele peregrinou por toda a terra. Ele não foi, de fato, ele não ficou em uma terra, se estabeleceu em uma terra e ficou por lá, que era a terra que Deus deu. Ele saiu peregrinando. A Bíblia, o livro de Gênesis, conta histórias dele indo e voltando o tempo inteiro. A outra promessa é que, por meio dele, todas as nações seriam abençoadas. A gente sabe que a grande bênção que foi a descendência de Abraão, foi a vida de Jesus por meio do povo judeu. Isso demorou 2000 anos para que isso acontecesse. Então Abraão estava lá só peregrinando e andando. E, na verdade, ele não viu de forma completa o cumprimento de todas essas promessas. Mas Abraão seguia peregrinando e andando, indo de um lado para o outro, porque ele sabia que ele tinha uma promessa, o coração dele estava firmado em um lugar. E esse lugar era a eternidade prometida por Deus, a promessa da eternidade. Por isso, hoje eu quero falar para vocês sobre como é importante a gente ter um coração na eternidade, um coração nas coisas que ainda vão de vir, na promessa do Senhor, que é a vida eterna. A primeira coisa que acontece quando a gente tem um coração na eternidade, igual fala lá em Gênesis 12, que a gente acabou de ler, o Senhor falou para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Então, isso requeria que Abraão se desprendesse de quem ele era, se desprendesse da família dele, das coisas que ele conhecia, se desprendesse da cultura dele, talvez da língua que ele falava, dos parentes, dos lugares comuns dele, se desprendesse dos valores, das culturas que ele tinha, para ir para uma cultura nova, para um lugar novo. É como viver como um estrangeiro, né?
A gente bem sabe, a gente sabe muito bem que quando a gente vem para uma terra nova é tudo muito diferente. E olha que o Canadá nem é tão diferente assim do Brasil. Mas a gente não sabe muito bem como se portar, a gente não sabe muito bem como falar, a gente demora para entender a cultura e demora para entender como aquelas coisas são. E principalmente, a gente sempre tem ali no fundinho o sentimento de que eu não sou desse lugar. Eu não pertenço a esse lugar. Por mais que os anos passem, a minha terra não é aqui. Eu não sei vocês, mas no meu trabalho, muitas pessoas me perguntam assim, como é falar inglês, sendo que inglês não é a minha língua materna. E eu sempre respondo, eu falo, mas nunca vai ser natural para mim. Eu sinto que eu nunca vou conseguir me expressar tão bem e ser quem eu realmente sou em inglês, como é com a minha língua materna, porque quem eu sou é em português, né? A minha terra é o Brasil, eu sou brasileira, eu cresci lá, os meus valores, o que eu aprendi, como eu cresci, está no Brasil. E quando a gente tem um coração na eternidade, a gente também vive como estrangeiro nesse mundo, porque nós não fomos feitos para esse mundo. Quando a gente vive com o coração na eternidade, a gente passa a entender que o chamado de Deus requer que a gente se desprenda desse lugar que a gente está, dos nossos valores do mundo, das coisas que a gente conhece do mundo, para ser diferentes, como cristãos, como aqueles escolhidos, como aqueles separados, como aqueles chamados. Ser diferentes no sentido de eu me porto diferente, eu penso diferente, eu não sou daqui. Lá em Romanos 12:2 fala: não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não fomos criados para viver nesse mundo. Quando a gente é chamado, a gente está de peregrinação por esse mundo. A gente está aqui de passagem, a gente não pode se conformar com as coisas que esse mundo são. Assim como Abraão foi andando e andou por várias terras estrangeiras, e onde ele passava, ele levava a presença de Deus e ele era reconhecido como diferente. Quando ele foi no Egito, ele foi reconhecido como diferente. Quando ele foi lá se encontrar com Melquisedeque, que era um servo, Melquisedeque reconheceu ele como diferente. Todos os lugares que Abraão passava, ele era diferente, porque ele tinha um chamado de Deus. Todos os lugares que a gente passar, a gente não pode se adequar, se amoldar, porque nós somos diferentes, nós não somos cidadãos desse lugar, nós somos cidadãos do reino dos céus. Então a primeira coisa que gera esse chamado do Senhor é essa inadequação, porque nós deixamos de ser filhos do pecado, filhos da morte, e nós passamos a ser filhos de Deus. E a nossa identidade muda, e os nossos valores mudam, e o nosso coração muda. João 15:19: se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Os que são chamados, eles estão sempre peregrinando, mas eles nunca vão encontrar o lugar deles, porque a vida do cristão é uma peregrinação como a eternidade. A segunda coisa é que um coração na eternidade implica que a gente vai ter sempre o sentimento de que a gente está de passagem por aqui. Lembra que eu falei que quando a gente estava vindo para o Canadá, era sempre aquela coisa transitória, de tipo, não vou fazer muita coisa porque eu estou aqui, vai acabar isso. Esse momento que eu estou passando vai acabar e vai vir uma coisa muito maior, uma promessa muito maior. Eu não vou me apegar às coisas que eu tenho aqui, os meus móveis que eu escolhi com tanto cuidado. A hora que a perspectiva de vir para o Canadá chegou, já não tinha mais tanto valor. Eu precisei me desapegar de todas as coisas que eu tinha lá no Brasil, lá na minha casa, porque eu tinha uma coisa muito maior e muito melhor para mim. Então esse sentimento de estar de passagem faz com que a gente pare de perder tempo com coisas bobas, com coisas do mundo, com bobeiras, com coisas que são passageiras, coisas que pouco importa. Se tem uma coisa que eu aprendi quando eu vim pra cá, é que as coisas são só coisas. Se tem uma coisa que eu aprendi quando o Senhor me chamou, é que as coisas do mundo são só coisas do mundo.
e as coisas do eterno são eternas. As coisas do céu são para sempre. Então, para que eu vou ficar gastando energias? Para que eu vou ficar gastando minhas forças? Para que eu vou ficar gastando meu tempo com picuinhas, com coisas que vão ficar aqui nessa terra? Se eu posso focar muito mais em coisas do céu, se eu posso gastar as minhas energias em coisas do céu, para que eu vou me apegar em coisas materiais? Se o que Deus tem para mim é muito maior e está lá no céu e vai ser eterno para toda a vida. Eu fiz faculdade de engenharia, e na faculdade de engenharia a gente aprende que quando a gente compara qualquer coisa com o infinito, com coisas muito grandes, com coisas que duram para sempre, que as coisas são enormes, qualquer coisa fica zero. Pode ser 1 milhão. 1 milhão, quando a gente compara ele com o infinito, isso vai para zero. Tudo fica pequeno, tudo fica passageiro, tudo vai para nada. Porque o eterno é muito maior, porque onde Deus está é muito maior, porque as coisas de Deus são muito maiores. Então, às vezes a gente fica assim, gastando tanto tempo, mas tanto tempo, com coisas que vão passar. Às vezes a gente dá tanta importância para um problema agora, e aí a gente olha para esse problema 6 meses depois, ele era tão pequeno, e a gente perdeu noites de sono, e a gente se preocupou, e a gente ficou doente, e a gente se estressou, e a gente olha para trás e a gente pensa, nossa, por que eu fiquei me preocupando com isso? Né? E eu não estou falando que a gente tem que largar as nossas vidas, né, e abandonar tudo, e viver como se não houvesse amanhã. Mas eu estou falando que as coisas do céu requerem muito mais importância do que as coisas da terra. Salmo 144 fala: o homem é como o sopro, seus dias são como uma sombra passageira. Tiago 4,14, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Eclesiastes 1,14, tenho visto tudo que é feito debaixo do sol, tudo é inútil, é correr atrás do vento. Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. É aquele sentimento de Eclesiastes, tudo é vaidade, nada importa. Quando eu olho para a grandeza de Deus, nada mais importa. Tudo é pequeno, tudo é passageiro. Abraão, ele seguiu a sua vida, ele viajou, ele andou por vários lugares, ele comprou terras, ele teve filhos, ele multiplicou seu patrimônio, ele ficou rico. Mas o seu coração, ele estava sempre na promessa de Deus. Por isso que ele prosperou. Quando eu penso na eternidade, é até meio bobo de falar, mas assim, quando eu penso que Deus tem promessas eternas para nós, que Deus tem planos muito maiores para nós, que o Senhor já viu todas as coisas. Sinceramente, um PR parece pequeno para mim. E eu estou esperando aquele processo que nunca vem, a resposta nunca vem, e a gente não sabe, governo vai, governo vem. Mas eu penso que Deus é tão grande, Deus é tão eterno, que tudo bem. PR vindo ou PR não vindo, governo mudando ou governo não mudando, Deus é eterno, Deus é soberano, os planos dele são eternos e são para sempre, e ele tem coisas muito melhores preparadas para nós. Quando eu penso na eternidade, quando eu penso que tem uma vida toda me esperando, eu fico pensando que por que eu estou gastando tanto tempo e tanta energia com a minha chefe que às vezes não entende as minhas demandas e que não quer me ajudar a crescer e a prosperar no meu trabalho? Quando eu penso no eterno, é difícil pensar que essa comida aqui que eu fiz não ficou tão gostosa, eu queria estar viajando para tal lugar, porque o eterno é muito maior, o eterno é muito melhor, tem coisas muito melhores esperando por nós. Isso não quer dizer que eu não vou sonhar e que eu não vou desejar crescer na minha carreira e que eu não vou me esforçar. Mas o meu coração se alegra só de pensar no eterno e nas coisas que ainda hão de vir. Por isso que a terceira coisa que vem quando a gente tem o coração na eternidade é o foco em Cristo. C.S. Lewis, que é o autor das Crônicas de Nárnia, mas também ele era um grande teólogo, ele escreve em muitas obras dele que todo o sofrimento que os apóstolos passaram, tudo que eles sofreram, toda a perseguição, os apóstolos que morreram crucificados, apedrejados, decapitados, que morreram de formas mais cruéis possíveis, tudo isso
é uma evidência enorme, poderosa, de como o cristianismo é real, de como Jesus é real, de como Deus é real. Como é possível pessoas estarem dispostas a perderem a vida delas, a se sacrificarem, se isso não for real, se o reino de Deus não for real? Quando a gente tem o nosso coração na eternidade, a gente olha para Cristo e a gente percebe que perder qualquer coisa é pequeno mediante Cristo, mediante a presença de Cristo. Tudo perde seu valor, porque a gente está olhando para Cristo e Cristo é mais importante. Cristo é maior. Quando o nosso coração está na eternidade, é fácil se desprender de todas as coisas. É fácil queimar todas as carroças. É fácil dar adeus para os nossos pais que estão chorando lá no aeroporto no Brasil e vindo para o Canadá, porque a gente sabe que a gente está num lugar que o Senhor está nos chamando, que o Senhor está nos enviando, que o Senhor tem planos muito maiores. E sinceramente, dar uma tropeçada ali no inglês, ou sofrer porque a gente não sabe como vai ser o governo, fica pequeno, porque eu sei que eu estou fazendo a obra de Cristo e que eu estou vivendo o reino de Cristo aqui na terra, e eu estou cooperando para o reino de Cristo, não porque eu sou muito boa ou pelas minhas forças, mas porque o Senhor é misericordioso e um dia Ele me chamou só pela graça dEle e nada mais. Porque Abraão não tinha nada de especial e eu também não tinha nada de especial, mas o Senhor me chamou, e o Senhor está chamando cada um de vocês para olhar para Cristo e ter o foco em Cristo e somente em Cristo, porque o reino dele está acima de todas as coisas. E os governos são passageiros. Eu nem sei quanto tempo dura cada governo aqui no Canadá, para ser sincera, mas a gente vê que vem e vai, e as coisas mudam e as leis mudam, mas o Senhor é eterno e Ele reina e vive para sempre, todo sempre. Ele está nos convidando para viver essa vida com Ele. A gente passa a ter esse anseio pelo celestial. Filipenses 3, versículo 7, depois versículos 13 e 14. Mas que para mim era lucro, passei a se considerar como perda por causa de Cristo. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esse aí é Paulo falando. Paulo, ele era uma autoridade, Paulo era um homem culto, Paulo era um homem super importante. E ele abandonou tudo, ele largou tudo para ser perseguido, apedrejado, preso por várias vezes, sofrer naufrágio, para ser escorraçado, expulsado. E sabe como que ele fazia isso? Feliz, se alegrando, falando: tô nem aí para perder todas as coisas, para deixar todas as minhas coisas para trás, porque eu já esqueci as coisas que passaram e eu tô seguindo aqui, porque o meu foco é Cristo e nada mais. Se eu tô sendo apedrejado, se eu tô sendo preso, se eu tô sendo oprimido por causa da minha fé, porque eu sou diferente, que bom, quer dizer que eu tô fazendo certo. Quer dizer que isso vale muito mais, é muito maior, me traz uma recompensa muito maior, que é servir a Cristo e cooperar para o reino de Cristo neste lugar. O chamado de Deus é mais importante que todas as coisas do reino de Deus precisam ser anunciadas. 2 Coríntios 5:1. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus no edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Quando a gente tem o nosso foco em Cristo, a gente sabe que Cristo está preparando um lugar para nós, um lugar muito melhor, um lugar onde não há choro nem tristeza, um lugar que a gente deve ansiar, um lugar que vai matar esse nosso sentimento de inadequação, esse nosso sentimento de não pertencimento, um lugar preparado especialmente para nós e para cada um de nós, onde a gente pode viver eternamente. Há uma promessa para nós, uma peregrinação que termina na eternidade. A vida do cristão é uma peregrinação que o destino é a eternidade. Quando o nosso coração está na eternidade, o que quer que a gente faça tem que ser voltado para Cristo, para o reino de Cristo, que será vindo e será um reino eterno, um reino perfeito.
perfeito, um reino preparado para cada um de nós. E para finalizar, eu quero falar sobre a passagem de Mateus 13, versículos 44 a 46, que fala sobre o reino dos céus. Gente, toda hora eu tô aqui só tropeçando nesse fio, né? O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo. Então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Quando a gente recebe o nosso chamado e a gente entende o que é o reino dos céus, e o nosso coração está lá na eternidade, a gente vende tudo que a gente tem, a gente abandona tudo que a gente tem, porque o reino dos céus é maior do que todas as coisas perdem o brilho. O reino dos céus, ele é muito maior, ele é muito mais importante. Não pelas recompensas, mas porque o nosso foco passa a ser esse reino dos céus. Eu sei que às vezes é muito, muito, muito difícil, é muito fácil falar, né? Sobre essas coisas, mas na nossa vida é igual quando a gente está fazendo dieta. A gente está ali com foco, não, daqui 6 meses eu quero estar pesando 5 quilos a menos. Mas esse chocolatinho aqui me parece tão gostoso, né? E a mesma coisa, eu sei que o Senhor tem a eternidade para mim, eu sei que o Senhor tem as promessas, eu sei que o Senhor está cuidando de tudo. Mas esse problema aqui parece tão grande, essa preocupação parece tão grande, a minha ansiedade parece tão grande, as coisas que eu estou vivendo agora parece que nunca vão acabar, esse problema nunca vai acabar, a doença nunca vai acabar, o sofrimento nunca vai acabar, a saudade nunca vai acabar. Eu não posso prometer para vocês que um dia vai acabar, eu não posso prometer para vocês que todo mundo vai ter o PR ou a cidadania ou o que quer que vocês estejam esperando, porque a gente como estrangeiro, a gente está sempre esperando alguma coisa, né? E a gente está sempre se sentindo inadequado, a gente está sempre meio deslocado. Eu não posso prometer para vocês que a vida vai ser ótima, porque nem Jesus pôde prometer isso pra gente, porque a gente teria aflições nesse lugar. Mas uma coisa eu tenho certeza de todo o meu coração: existe um reino muito maior, o reino dos céus. Existe um lugar onde não haverá choro, nem dor, nem tristeza. Existe um lugar onde a gente pode habitar eternamente, passear nas ruas de ouro. Existe um lugar que está sendo preparado para cada um de nós. E o Senhor está chamando, vem, vem. Vai peregrinando um pouco, vai andando um pouco. Mas tem coisas maiores, tem uma promessa maior. Porque enquanto você está andando aqui, está vivendo só esse pedacinho, só esse momento, só essa espera. Esse pedaço passageiro onde você está tendo que se despedir dos seus pais e vender todas as suas coisas e abandonar tudo. Ao mesmo tempo eu estou aqui preparando um lugar maravilhoso para você. Porque eu te amo e eu quero você aqui juntinho comigo. Às vezes essa caminhada vai ser dolorosa, às vezes essa caminhada é difícil. Mas o Senhor tem um lugar preparado para nós. Lá na eternidade. Amém? Queria convidar o louvor para voltar aqui. Eu queria convidar vocês para se levantarem. Eu quero fazer uma oração junto com vocês. Senhor, Senhor, Tu és o Deus Criador de todas as coisas, Pai. Tu és o Deus eterno. Tu és o Deus que é soberano sobre os céus e sobre a terra. Tu és um Deus, Pai, que conhece todas as coisas. Tu conheces todos os corações. Pai, Tu conheces cada aflição. Pai, Tu conheces cada dor, cada processo, Senhor. Pai, Tu conheces cada espera. Senhor, Tu conheces, Senhor, cada choro, cada lágrima, cada respirar, Senhor. Pai, Tu conheces o coração de cada pai, o coração de cada filho. Senhor, Tu és aquele que ouve cada clamor. Senhor, eu sei que Tu estás conosco. Eu sei que Tu estás, Senhor, no meio de nós, Senhor, nessa noite. Tu estás conosco a cada manhã, a cada levantar e a cada entardecer, Senhor. Eu sei que Tu nos acompanha, Senhor. Pai,
nos nossos trabalhos, eu sei que Tu nos acompanha nas escolas, eu sei que Tu nos acompanha onde quer que nós estejamos, nas nossas casas. E eu sei, Senhor, que Tu estás cuidando de tudo. Pai, nessa noite, Senhor, eu quero pedir, Senhor, entra nos corações, Pai. Vem, Senhor, com o Teu rio. Vem, Senhor, com o Teu rio, Senhor. Pai, com águas que refrigeram, com águas que purificam, com águas que lavam, Senhor. Vem, Senhor, Pai, acalmando os corações. Pai, vem acalmando, Senhor. Vem, Senhor, tirando todas as aflições, todos os medos, todas as angústias. Senhor, que esses corações nessa noite possam estar voltados com foco em Ti, Senhor. Pai, que eles possam ter descanso, Senhor. Descanso nos Teus braços, descanso na Tua presença, Pai. Que as pessoas aqui, cada um, possa encontrar descanso, Senhor. Mas da forma como estão, mas que eles possam encontrar um momento de descanso, Pai, na Tua casa, no Teu lar. Senhor, eu sei que a vida aqui às vezes é difícil, às vezes a gente recebe bênção, às vezes a gente passa por momentos de lutas, às vezes a gente tem que andar no deserto, e às vezes a gente para em terras férteis que frutificam, Senhor, e prosperam. Senhor, mas eu tenho uma certeza, eu sei que Tu estás conosco em todos os lugares e Tu não nos desampara. Que eu sei que Tu estás aqui, Senhor, Pai, cuidando de nós e ouvindo cada clamor, e Tu tens um plano maior, um plano melhor para cada um de nós, um plano de eternidade, Pai. As coisas aqui são passageiras, os bens materiais são passageiros, a vida que a gente tinha e a vida que a gente ainda vai ter aqui nessa terra são todas passageiras, Pai. Os nossos sonhos terrenos são passageiros, mas o nosso sonho celestial é eterno, porque é Tu, Senhor, que nos dá. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Teu amor é maior do que todas as coisas, porque nós podemos encontrar refúgio no Teu amor, porque nós podemos encontrar segurança no Teu amor, porque nós podemos encontrar segurança na Tua casa, na Tua presença e nas Tuas promessas, Senhor, em nome de Jesus. De meu cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. É para esse lugar que nós vamos. Nós estamos sendo preparados para isso. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Você imagina aquela foto que a Meli colocou lá, que mostrava o Canadá. Qual que é a foto que vem na sua imaginação do lugar que nós vamos? Homens procuram colocar uma qualidade para esse lugar. E esse cântico fala várias qualidades. Ruas de ouro. Isso é o que o homem consegue imaginar. Mas é algo tão grande. É para onde nós vamos. Digno é o cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. E a palavra fala que existem anjos que cantam santo, santo. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, santo, santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Nossa esperança é estarmos contigo, Pai, na glória celestial para sempre. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos,
louvores, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. E a criação, com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhados com a tua grandeza, Jesus, a grandeza da onde nós vamos morar. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome, Jesus, Jesus. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. O nome de Jesus tem todo o poder. Oh, glória a ti. O teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Glórias a ti, Jesus, glórias a ti, Senhor. Vocês podem se assentar. Nós vamos ter um momento especial agora. Esse momento especial preenche o nosso coração de alegria. A palavra de Deus fala assim: pais, ensinem os seus pequeninos no caminho que eles devem andar. E vocês estão fazendo isso, né? Nós temos crianças ali dentro da sala sendo ministradas. Isso é bênção. Amém, pessoal? Esse mês é um mês muito importante, né? Porque além de tudo que a gente está celebrando e do que Deus tem feito, é o mês das mamães, né? Todos nós temos a nossa. Talvez ela está presente aqui, eu tenho o prazer de ter minha mãe aqui presente. Muitos de vocês estão com as mamães no Brasil e muitas de vocês aqui são mães. Então eu quero chamar o Luiz aqui primeiro para dar sequência e a gente orar também pelas mães e tudo que Deus tem feito, né, pelas nossas mães. Todos os dias.
um abraço nela. Se você tem um pequenininho, amém? Você está perto aí da sua mãe, dê um abraço. Você está perto da sua família, dê um abraço. Tem um versículo muito poderoso lá em Malaquias 4, versículo 6, que ele fala assim: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu venha e fira a terra de maldição. Então Deus está dizendo que no meio de tudo que acontecerá, Ele converterá o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. E vocês aqui, tanto como eu, podem atestar que não há amor maior do que esse. Só acima do nosso só o amor incondicional de Deus, né? Então dê um abraço na sua mãe, valorize. Para quem não está com a mãe aqui, a gente sabe o quanto o sentimento pega. Mesmo os marmanjos, mesmo a gente com cabelo branco, se você tem a sua mãe, a gente sabe a falta que ela faz perto. E para os filhos que estão aqui ouvindo, né? Assim como eu, sou filho, que a gente possa escutar mais os nossos pais, as nossas mães, a gente possa muitas vezes, né, ser mais suscetível ao que eles estão dizendo, e a gente possa, né, voltar para esse versículo, né? Que Deus possa converter o nosso coração dos nossos pais e os deles ao nosso. Amém? Vamos fazer a oração com você abraçar com a sua mãe, bem forte. Deus, muito obrigado, Pai, por esse tempo e porque nesse mês aqui, Deus, nós comemoramos, a Deus, um dia especial para o Dia das Mães, Pai. Mas nós te agradecemos, a Deus, por esse projeto de família, Deus, e pelo lugar especial que o Senhor tem para as mães, Pai. Como é edificante a casa, Deus, como é maravilhosa a nossa casa, Deus, com essas mães vibrantes, Pai. Com essas mães, ó Deus, que são verdadeiras, ó Deus, sacerdotes do Senhor, Pai, dentro do lar. Estão junto com os seus maridos, Pai. Estão junto na luta, Deus, guerreiras. Estão, Deus, dia após dia, semana após semana, Pai, buscando a Tua face, lutando, sendo, Deus, auxiliadoras dentro do lar, Pai. Oh, Deus, obrigado, Deus, por cada filho aqui, Deus, que está podendo, Deus, abraçar a sua mãe nesse momento, Deus, e dar graças ao Senhor. Porque o projeto que o Senhor criou de família, Pai, sem elas é incompleto, sem elas é vazio, Deus. Elas dão liga, elas dão, Deus, o toque especial do Senhor do lar. Nós te agradecemos por cada mãe aqui, por cada mulher aqui, ó Deus, que está com seu filho, que está com sua filha, Pai. E nós oramos, ó Deus, pelas nossas mães aqui. Quem está aqui, Pai, a mamãe não está aqui. Para quem está aqui, sua mãe está no Brasil, ó Deus. Nós oramos por cada uma agora, Deus. Toca o coração delas lá nesse momento, Pai. Aquece o coração delas, ó Deus, com a oração do filho aqui, Deus. Quilômetros e quilômetros de distância. Mas, ó Deus, oramos por elas, agradecidos, ó Deus, por tudo que elas fizeram por nós, por cada oração feita por elas, por cada lágrima derramada, por cada suor, ó Deus, derramado no trabalho que nos trouxeram até aqui hoje, Pai. Pela formação do nosso caráter através da vida delas, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, aqui. Te agradecemos, ó Pai, pela vida das nossas mães, pela nossa família e pelo tempo, ó Deus, que o Senhor tem nos dado aqui, ó Deus, na forma desse culto, ó Deus, uma vez por mês. Nós encerramos com uma oração, ó Deus, para as mamães, mas te agradecemos, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Deus, obrigado. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém? Capacite a cada um de nós, nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê força, nos dê graça, nos dê discernimento para levar adiante aquilo que o Senhor tem na nossa vida e através das nossas vidas, principalmente pelos nossos filhos, que são as sementes do reino. Obrigada a todos por estarem aqui. Vamos tirar uma foto, né? A gente tem mais uma foto guardada no próximo slide do ano que vem. E que Deus abençoe a todos.
de Jesus. Depois aqui nós temos um momento de comunhão, a gente bater um papo e comer uma comidinha gostosa. Amém? Amém? Vamos estender nossas mãos. Pai querido, em nome de Jesus, nós agradecemos pela oportunidade que tivemos nesse dia de te adorar, de adorar teu santo nome, de agradecer e de conhecer mais sobre o Senhor, conhecer mais da tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem nos dado sabedoria e pedimos mais e mais sabedoria para continuar trabalhando na tua obra. Abençoa cada um de nós, continua falando conosco, Senhor Deus, nessa semana, que o Senhor coloque os teus anjos à nossa frente, que nós possamos, Senhor Deus, andar nos teus caminhos, olhando através dos teus olhos, Pai. Nos abençoa, nos guarda e nos dá direção em nome de Jesus. Amém e amém. Acho que você acha que já salva. Sim, vai deixar.